Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 22 de maio de 2026, horário 9 horas da manhã, 23 minutos. O conglomerado de grãos Itapiva, são vários estados, que utilizam os portos sem scanner a transferir toneladas, principalmente de Belém, para fazer o escoamento do narcotráfico global. A África está totalmente impedida, já existe o escoamento e a logística de satélite monitorando as embarcações. Então todo navio, ele não passando pelo scanner situado nos terminais portuários, ele recebe remessas de toneladas de grãos e mililitros, decalitros, quimililitros de petróleo a serem escoados e, claro, o tráfico mundial de fentanil e de ópio, cocaína, armas, todo tipo de contrabando, feito pela Rota da Seda, Comitê Chinês, máfia. A Rússia, a Turquia, estão presentes em todo o território do Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Eles colocam as suas lideranças de partidos através de falsas intenções de projetos aos quais não se realizam, e eles colocam como se tarefas fossem já em vigência. E quando tudo isto tem um sucesso de transferência de contrabando, vira uma lei aprovada pelo braço do Alexandre de Moraes, atitudes monocráticas do Toffoli, do Gilmar Mendes, do Fachin, do Zanin e do Dino. Está tudo já monitorado. O senhor Kiven, que é economista, assume a nova gestão da compensação americana. Ele tem como rastrear e estabelecer a OFAC, artigo 301, que determina o arresto, a comprovação do contrabando, do crime específico projetado em todo o sistema bancário global. Então, na Alemanha, o ministro estabeleceu que a quantidade de trilhões de euros que estão ingressando na Alemanha através das fintechs, doações de ONGs, são de muçulmanos residentes em toda a Europa. Mas se você dividir a quantidade de euros que foram ramejados para a Alemanha, faz todos estes imigrantes muçulmanos com uma capacidade financeira muito forte. Então, não está bem especificado a sua matemática, representante da Alemanha.
Ele quer o confronto imediato com a Turquia, porque ele quer estabelecer o Hamas na Alemanha. E o Hamas se estabeleceu na Turquia. Então a Turquia é metade chipriota e a outra metade é alemã, da OTAN. Então o conflito está na ilha de Chipre, que vende os passaportes chipriotas a todos os mafiosos mundiais. A casa caiu geral. E nós já estamos procedendo. Meu Pix, 2199-7420789. Oscar Aníbal Chiappano, corregedor interventor no Brasil. Muito bom dia 22 de maio de 2026. Toda a infraestrutura financeira dos Castro, da ilha de Cuba, de todo o pagamento dos mercenários terroristas cubanos, no Congo, na África, todos os mercenários da Guarda Revolucionária do Irã, toda a contabilidade global está toda sendo processada e já chegamos às contas de todos eles. Os bancos, o sistema financeiro global, os bancos centrais, os bancos domésticos, as corretoras, tudo acautelado. Então, o modus operandi, confiscaram todo o dinheiro da população, dos magnatas, dos traficantes da ilha de Cuba. A família Castro confiscou todo o capital da ilha de Cuba, mas não teve tempo para transferir para Miami. O seu estratégico monopólio de branqueamento de dinheiro foi colocado na prisão. Hoje, ou seja, ontem, de madrugada, ocorreram as prisões. E aqui no Brasil também. Então, Luiz Inácio Lula da Silva liberou todo tipo de financiamento para os prefeitos, para os governadores, para todos arrecadarem dinheiro para serem eleitos. Não vai ter eleições. E todo esse confisco é para limpar o tacho, porque eles estão em fuga. Eles estão querendo legitimar um procedimento de poder prolongar a sua estadia, como fizeram na Venezuela, no Brasil e também em 17 países da América do Sul. Não tem como proceder, porque já conhecemos esse modus operandi. Então, nós já estamos na extração do primeiro e segundo escalão, Alcolumbre, Hugo Mota, Pleno do Supremo Tribunal Federal, PGR, Gonet, autarquias, todos vocês já sabem. Você já tem o pedigree, você já tem as digitais no dinheiro. Mas se vocês quiserem proceder a continuar com o roubo qualificado, continua, meu amigo. Quem roube, roube mais. Quem nunca roubou, não roube nunca. Porque está escrito. Vocês foram pegos e nós estamos atrás de vocês, olhando para vocês no momento certo. Hoje, dia 22 de maio de 2026, não tem para onde correr. A guerra é global contra o narcoterrorismo mundial. É o único ativo que dá dinheiro. São as drogas e o sequestro. E também o adrenocromo, as crianças. Tudo isto já é um fato. E nós estamos pegando vocês. O Brasil é o administrador. O Brasil é o que faz a compensação de pagamentos em segundos pela Deep Web, através dos bancos virtuais. Tudo descoberto, tudo rastreado, tudo já confiscado. E estamos tomando a ilha de Cuba, os paraísos fiscais, tudo. Não vai sobrar ninguém. Entenderam?
Vocês foram se meter com quem não devia. E agora chupa que é de uva. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone 2199-742-0789. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Ainda não conseguimos pagar a internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Selva. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Meu Deus do céu, são centenas. Dados no YouTube, é uma fazenda de visualização. Quem montou isso aqui gastou uma fortuna. A gente precisa chamar o pessoal da inteligência agora. Celular até o teto. Tudo parece uma colmeia. Vai dar um trabalho. Olha isso. Meu Deus do céu, são centenas. Dados no YouTube, é uma fazenda de visualização. Quem montou isso aqui gastou uma fortuna. A gente precisa chamar o pessoal da inteligência agora. Celular até o teto. Tudo parece uma colmeia. Vai dar um trabalho. Não chegou nem fazendo um tempo. Não chegou nem fazendo um tempo. Não chegou nem fazendo um tempo.
Vai retroceder, Pedro. A Polícia Federal afirma que há mais de 20 anos, Maria Helena Souza Neto Costa agenciava e coordenava o contrabando de imigrantes brasileiros para os Estados Unidos via México. Ela mantinha contato direto com os coiotes, comprava passagens e viabilizava a contratação de advogados caso houvesse prisões. Maria Helena passou a ser monitorada pela PF em 2022. Na época, os agentes desconfiaram do comportamento de algumas pessoas de um grupo que estava prestes a embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ao serem interrogadas, elas citaram a mulher. As investigações revelaram a existência de 5 grupos criminosos independentes, mas interligados por fluxos financeiros, logísticos e operacionais. As quebras de sigilo telefônico e das contas bancárias mostraram que de 2018 até 2023, as 5 quadrilhas movimentaram 240 milhões de reais, sendo que 45 milhões estavam em poder da organização criminosa chefiada por Maria Helena. Para entrar ilegalmente nos Estados Unidos, cada brasileiro pagava em média $20 mil. A polícia diz que 477 pessoas foram enviadas ao país norte-americano em 5 anos, mas este número pode ser ainda maior. Nesta quinta-feira, Maria Helena foi presa em casa, em Goiânia. Outras 3 pessoas também foram detidas na capital. No Amapá, os líderes não foram encontrados e os nomes deles foram incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. Aqui em Goiânia, o marido de Maria Helena foi alvo de busca e apreensão. Os agentes da PF também estiveram no endereço da filha do casal, Aline Neto Leão. Maria Helena é sogra do governador de Goiás, Daniel Vilela, do MDB. A Polícia Federal informou que o governador e a esposa dele não são investigados. Os presos passaram por audiência de custódia e foram levados para o complexo prisional. Eles são suspeitos de 3 crimes: promoção de migração ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se forem condenados, as penas chegam a 23 anos de prisão. Ha caído uno de los más peligrosos delincuentes de aquí de Quito, líder de la estructura de los Lobos. Trump manda militares para ficar na divisa da fronteira do Brasil por precaução, após informação vazar que o país teria bomba atômica. A decisão teria causado tensão internacional e movimentado forças armadas. Autoridades ainda não confirmam os rumores. Siga para acompanhar os desdobramentos.
Trump manda militares para ficar na divisa da fronteira do Brasil por precaução, após informação vazar que o país teria bomba atômica. A decisão teria causado tensão internacional e movimentado forças armadas. Autoridades ainda não confirmam os rumores. Siga para acompanhar os desdobramentos. Trump manda militares para ficar na divisa da fronteira do Brasil por precaução, após informação vazar que o país teria bomba atômica. A decisão teria causado tensão internacional e movimentado forças armadas. Autoridades ainda não confirmam os rumores. Siga para acompanhar os desdobramentos. Trump manda militares para ficar na divisa da fronteira do Brasil por precaução, após informação vazar que o país teria bomba atômica. A decisão teria causado tensão internacional e movimentado forças armadas. Autoridades ainda não confirmam os rumores. Siga para acompanhar os desdobramentos. Acaba de surgir um escândalo em torno da primeira-ministra da Itália, Moraes. E surge porque a Itália colocou um freio internacional em Alexandre de Moraes, no caso Carla Zambelli, justamente quando o ministro tentou empurrar o governo brasileiro para acelerar a extradição da ex-deputada antes do desfecho definitivo em Roma. Nesta quinta-feira, 21 de maio de 2026, a defesa de Zambelli reagiu e chamou a movimentação de Moraes de prematura e desrespeitosa com a justiça italiana. O detalhe que muda tudo é que Moraes pode mandar no processo dentro do Brasil, mas não manda na Itália, não controla o tempo da justiça italiana e ainda pode ver o caso parar na mesa política do governo Giorgia Meloni, onde a extradição pode ser travada, empurrada ou reavaliada. A pressão que parecia sair forte de Brasília agora bateu numa parede europeia. E a pergunta que fica é, se Moraes tinha tanta certeza da extradição, por que a defesa de Zambelli agora fala em desrespeito à justiça italiana? A Itália vai aceitar a pressa de Brasília ou vai mostrar que Moraes não manda fora do Supremo? Giorgia Meloni pode transformar o caso Zambelli no maior revés internacional de Moraes? Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado. Informações em tempo real, na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. Carla Zambelli está presa em Roma e virou o centro de uma disputa que já não depende só de Brasília. A Corte de Apelação de Roma já se manifestou a favor da extradição, mas a defesa recorreu. O julgamento desse recurso foi marcado para 22 de maio, e esse detalhe muda tudo. A decisão italiana ainda não está fechada de forma definitiva. A defesa afirma que a Suprema Corte de Cassação pode rever a autorização dada pela instância anterior e até barrar a entrega da ex-parlamentar ao Brasil. Por isso, quando Moraes manda o governo brasileiro iniciar os trâmites como se a entrega já estivesse resolvida, a defesa vê uma tentativa de atropelar o tempo da justiça italiana. O caso é simples de entender. Moraes quer que Zambelli cumpra pena no Brasil. A ex-deputada foi condenada pelo Supremo por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. Também há outra condenação envolvendo porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Depois das condenações, ela foi para a Itália, nação da qual também tem cidadania, e acabou presa em Roma. Desde então, o Brasil tenta trazê-la de volta. Mas extradição não funciona como ordem de balcão. Existe processo, existe recurso, existe análise de garantias e existe decisão política. A Itália pediu garantias sobre as condições em que Zambelli ficaria presa no Brasil. Moraes respondeu que essas garantias já haviam sido enviadas, traduzidas para o italiano e encaminhadas pelos canais oficiais. Com isso, determinou que o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores dessem andamento à efetivação da extradição. Só que a defesa bateu de frente. Os advogados lembraram que a Corte de Cassação ainda precisa analisar o recurso e que essa corte pode negar a extradição. Ou seja, a varanda política montada por Moraes pode simplesmente perder o chão em Roma. A reação da defesa também expôs um incômodo maior. Os advogados dizem que a Corte de Apelação de Roma não teria analisado o caso com o cuidado necessário e esperam que a Corte de Cassação examine as objeções apresentadas. Entre os pontos levantados estão questionamentos sobre o processo, sobre as condições do sistema carcerário brasileiro e sobre a condução do caso no Supremo. A defesa sustenta que Zambelli sofre perseguição política.
Esse argumento é central porque, mesmo se a justiça italiana mantiver a autorização, a palavra final ainda passa pelo ministro da Justiça da Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni comanda um governo de direita e o Ministério da Justiça italiano não é obrigado a correr no ritmo de Moraes. Especialistas ouvidos no noticiário apontam que não há um prazo simples e automático para essa decisão política. Na prática, a Itália pode analisar, esperar, protelar ou até travar o desfecho, dependendo da leitura jurídica e diplomática do caso. Moraes esperava transformar a decisão da Corte de Apelação numa espécie de caminho aberto, mas a defesa de Zambelli colocou a Corte de Cassação no centro do tabuleiro. Isso torna o caso mais delicado para o Supremo porque a decisão final não está dentro do gabinete de Brasília, está em Roma. E para a direita, esse é o detalhe que muda a temperatura. Pela primeira vez, uma ofensiva de Moraes contra uma aliada de Bolsonaro depende de uma estrutura estrangeira que não responde ao Supremo, não responde ao governo Lula e não precisa tratar o ministro brasileiro como autoridade acima da justiça italiana. O governo Lula entrou no processo porque a extradição passa por canais oficiais. O Ministério da Justiça e o Itamaraty são as portas diplomáticas usadas para fazer o pedido andar. A situação ficou ainda mais constrangedora porque a defesa não usou meias palavras. Chamou a ordem de prematura e desrespeitosa com a justiça italiana. Essa frase pesa porque não vem de debate de rede social, vem da defesa dentro de um processo internacional. O recado é que Moraes não pode agir como se a Itália fosse apenas uma extensão do Supremo brasileiro. A Corte de Cassação existe justamente para revisar pontos de legalidade e garantir que a decisão anterior não passe por cima de falhas processuais. Agora o caso entra no momento mais sensível. Se a Corte de Cassação acolher o recurso, a extradição pode ser barrada ou atrasada. Se rejeitar, o processo avança para a fase política e o ministro da Justiça italiano terá a palavra final. Em qualquer cenário, Moraes não controla sozinho o destino de Zambelli. Ele pode cobrar providências no Brasil, mas não pode obrigar Roma a fechar os olhos para o recurso. A Itália tem seu próprio sistema, seu próprio tempo e seus próprios interesses. O desgaste também atinge a narrativa de força absoluta que parte do judiciário brasileiro tenta vender. No Brasil, Moraes costuma decidir com impacto imediato. Fora do Brasil, ele encontra outra realidade. Esse é o choque. A extradição de Zambelli virou uma prova internacional para o modo como o Supremo conduz casos políticos sensíveis. Zambelli segue presa no presídio feminino de Rebibbia, em Roma, enquanto aguarda o desfecho. A defesa tenta convencer a justiça italiana de que o pedido brasileiro carrega falhas e perseguição política. Moraes tenta fazer o caminho inverso, apresentando a condenação como decisão definitiva e cobrando a entrega da ex-deputada. No meio dessa queda de braço, a Itália se torna o freio que Brasília não esperava. O próximo movimento pode ser decisivo. Em 22 de maio, a Corte italiana julga o recurso de Zambelli contra a extradição. Se a defesa conseguir uma vitória, Moraes sofre um revés internacional de peso. Se perder, ainda haverá a etapa política, onde o governo italiano poderá avaliar a entrega. A crise não termina com uma canetada em Brasília. Ela passa por Roma, passa pela Corte de Cassação e pode terminar nas mãos do governo Meloni. E é nesse ponto que o escândalo explode de verdade. Moraes tentou avançar como se o caminho estivesse livre, mas a Itália mostrou que existe uma porta fechada, a defesa reagiu, a Corte de Cassação entra em cena e o governo italiano pode virar o último obstáculo. Agora a pergunta que fica é simples. Se Roma entender que houve pressa, falha ou perseguição política, quem vai explicar o vexame de Moraes fora do Brasil? Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves. O
exército de tanques da Rússia acaba de ser rebaixado em uma nota de rodapé da história militar. Não é uma análise de opinião. É a matemática fria do relatório G2 do exército dos Estados Unidos. O que o mundo acreditava ser uma muralha de aço impenetrável revelou-se um cemitério de 3.197 blindados destruídos na guerra contra a Ucrânia. Na prática, Putin perdeu mais tanques do que tinha em toda a sua frota ativa no primeiro dia da invasão. A questão é que o T-90M, a joia da coroa de Moscou, não foi derrotado por um exército igual, mas por uma rede invisível. O Orgulho de Ferro foi asfixiado por drones de $1.000 e mísseis portáteis operados por combatentes dispersos. O resultado é a extinção da doutrina linear. O tanque russo, um monstro imparável, sem conexão e sem proteção ativa real, tornou-se um alvo estático em um campo de batalha que agora pertence a quem é rápido e indetectável. A Rússia está desenterrando sucata da era soviética para tentar preencher o vácuo de uma força que foi simplesmente esmagada. O sucesso ucraniano não foi sorte. Foi a prova de que a massa blindada é obsoleta contra a precisão descentralizada. Se você ainda acredita que o volume de metal vence guerras, o relatório G2 é o seu choque de realidade. O sistema de guerra linear morreu na lama da Ucrânia e o que sobrou foi apenas o rastro da fumaça de um império que esqueceu de se conectar ao futuro. Agora blinde a sua mente. Última hora, Israel confirma la eliminación del considerado último gran comandante de Hamas en Gaza. Tras una operación táctica, la FDI lo localizaron y abatieron en un bombardeo aéreo. Según Israel, fue uno de los arquitectos del 7 de octubre y se ocultaba entre rehenes. Con su muerte, la cúpula militar de Hamas queda severamente debilitada. Rapaziada, aqui a gente traz a verdade, não traz a mentira. Dentro do hotel teve uma briga com a Deolane, com o Kevin e com o Jader no quarto dela. Depois que teve essa briga no quarto dela, ele foi para o quarto dos moleques, que tava o Jonathan e o VK e a garota de programa. Chegando lá, o Kevin brigou com a Deolane dentro do quarto, brigou com o Jader, tá? O VK pulou pela Deolane, o Kevin tava querendo brigar ali com a Deolane deu um monte de tapa no Kevin, um monte de soco. Quando o Kevin tava na beira da janela ali que eles estavam brigando ali, isso mostra no vídeo, que o VK empurra o Kevin. Então quem matou o Kevin foi a Deolane, foi o VK, foi o Jader e foi o Gugu da GR6 que pediu, que mandou, que ordenou que a puta fosse pra lá, juntamente com a Deolane sabendo de tudo, pra apagar e silenciar o Kevin. Eu tenho prova, eu provo tudo. Quem matou o Kevin foi a Deolane, o Gugu, o Jader e o VK. Muito tiro. Tá? Puro suco da RJ. Botafogo, ó. Tiro comendo. Vamos lugar próximo aqui. Uno de los 5 coacusados junto con Raúl Castro está aquí en los Estados Unidos. Escucharon bien. Vamos a mirar con detenimiento la acusación que hizo ayer el Departamento de Justicia. En primer lugar sale Raúl Castro Ruz y aquí el último, Luis Raúl González Pardo Rodríguez.
Uno de esos hombres, según este otro aviso de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con fecha de 20 de mayo, Luis Raúl González Pardo, de 65 años, está en custodia de los Estados Unidos. Entró supuestamente con parol humanitario. Cuando aplicó a la residencia se dieron cuenta que él había trabajado como piloto para el régimen cubano y participado en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Este hombre tiene previsto ir a corte en Florida este mes por dar falsas declaraciones en ese documento de migración cuando solicitó la residencia. Y vean esto, en esta foto que aparece en el comunicado del Departamento de Justicia, se ve a Pardo junto a otro hombre, otro acusado también, Lorenzo Alberto Pérez Pérez. Los dos están vestidos como pilotos militares en Cuba frente a una avioneta. Desde Miami, el investigador de la Fundación para Derechos Humanos de Cuba, Luis Domínguez, no le ha perdido el rastro a estos pilotos cubanos vinculados a participar en el derribo y la muerte de los 4 pilotos de Hermanos al Rescate. Lo nuevo es que tenemos en nuestras manos a uno de los participantes en este evento, Luis Raúl González Pardo. Eso no pasó antes. Este hombre nos puede dar información a detalles de todo lo que pasó ese día. No es tan fácil que él se pueda salir de esta, porque hay evidencia que indica que él participó. Yo no voy a decir cuál evidencia, cómo se llega a esta conclusión, pero la hay. Estaremos muy pendientes con lo que suceda con Pardo y con todos estos acusados. Bueno, la vaina se cuenta sola. Esto es increíble, chicos. Yo creo que Netflix tiene para toda la vida, ¿vale? Para hacer una serie del tema Venezuela. Ahora resulta que Alex Saab acaba de confesar que lavó más de 200.000 millones de dólares con el presidente de la izquierda ecuatoriana, Rafael Correa. Imagínense ustedes. Y bueno, por ahí se une la trama de corrupción que hay entre Pedro Sánchez y Zapatero. Ahora salió Ábalos también y la mujer de Ábalos. Cuántas cosas, pero qué historia, ¿vale? Que cómo se unieron todos estos socialistas internacionales, ¿no? Esto es lo que se llama la delincuencia socialista internacional, señores. Ahora imagínense ustedes el trama de corrupción. Está Zapatero ahora, las hijas de Zapatero cómo se enriquecieron. Y ahora es que pare de contar, bueno, el cotilleo español, miren, uy, cómo estará ese programa de Ana Rosa. Coño, Ana Rosa, te admiro como venezolana, pero esto está buenísimo porque si algo le gusta a los españoles es el cotilleo. Y no nada más el cotilleo, que esto se trata de que la izquierda suramericana, el castrismo, penetró a España, al sanchismo. Olha a placa de Deolane Bezerra. Olha aí, ó. Chegando aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Olha a nave. Polícia, boa essa nave? Olha aí, ó. Quer que eu tire esse pessoal da frente? Pronto, isso aqui é a finalização de mais um trabalho integrado realizado por forças estaduais e federais. Estamos agora trazendo dois presos, um casal de presos que a gente conseguiu localizar e capturar na Bolívia, responsável por crimes violentos, facções criminosas, homicídio, também lavagem de dinheiro. E a partir dessa integração conseguimos trazer esses criminosos aqui agora para solo baiano para responder pelos seus crimes aqui na Bahia. Essas lideranças criminosas tendem a fugir da Bahia, sair daqui para procurar não serem responsabilizados. Então estão tentando sair daqui da Bahia, fugindo da responsabilização judicial e da polícia.
Mas isso não vai fazer diferença. A gente vai conseguir localizar e capturar onde eles estiverem. Pronto, isso aqui é a finalização de mais um trabalho integrado, realizado por forças estaduais e federais. Estamos agora trazendo dois presos, um casal de presos que a gente conseguiu localizar e capturar na Bolívia, responsável por crimes violentos, facções criminosas, homicídio, também lavagem de dinheiro. E a partir dessa integração, conseguimos trazer esses criminosos aqui agora para solo baiano, para responder pelos seus crimes aqui na Bahia. Essas lideranças criminosas tendem a fugir da Bahia, sair daqui para procurar não serem responsabilizados. Então estão tentando sair daqui da Bahia, fugindo da responsabilização judicial e da polícia. Mas isso não vai fazer diferença. A gente vai conseguir localizar e capturar onde eles estiverem. Suíça aprovou em referendo que garante o uso permanente do dinheiro em espécie. Com essa lei, o dinheiro em espécie não poderá ser substituído por dinheiro virtual. Com o dinheiro em espécie, a Agenda 2030 não pode ser implementada. Eu falei para você que ia atrasar a Agenda 2030, né? Quem não acreditou, tá aí agora. Deixa eu trazer para você agora as nossas cartas e os nossos ventos narnianos, lembrando-vos a todos que eles são de ficção e que não traduzem a realidade de pessoas, instituições ou fatos da vida real, né? São só ficção. Deixa eu trazer para você. Olá, pessoal dos desdobramentos. Eu sou um vento que sopra nos altos galhos e agora eu sopro aqui nos desdobramentos. Venha comigo e veja os ventos de hoje. Vento 1, ventos solteiros. Seja bem-vindo ao nosso canal, porque acabou o prazo, bebê. É verdade, e até agora o cidadão Luiz não se mexeu, não entregou projeto nenhum a Donald Trump. Mas antes disso, eu peço para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like. Tem muita gente que está assistindo e não está se inscrevendo e não está deixando o like. Gente, vamos dar uma força aí. Agora vamos deixar os meninos explicar e depois eu vou esmiuçar o que vai acontecer aqui dentro do Brasil. Bora? Segundo informações aqui de uma pessoa bem relevante, né, no cenário político internacional, segundo Pablo Marçal, né, ele que já esteve com Donald Trump lá na casa dele, no resort, ele que conhece muito, né, sobre política. Olha só, tem uma notícia aqui muito impactante. O Donald Trump, ele deu 7 dias para o Lula, para o governo Lula, elaborar um projeto, entregar um projeto para os Estados Unidos para combater as 44 facções que atuam aqui dentro do Brasil. O Donald Trump deu um ultimato para o Lula. Sabe o que é pior? Trump só deu 7 dias para o Lula entregar esse projeto na mão dos Estados Unidos. E amanhã vai ser o último dia, amanhã é o último prazo. E parece que até agora o Lula não falou mais nada, não entregou mais nada. Qual que é o grande X da questão? Que caso o governo Lula não entregue um projeto para combater as 44 facções aqui dentro do Brasil, os narcos traficantes, os narcos terroristas, os Estados Unidos da América serão obrigados a intervir com força militar dentro do Brasil e na América Latina, mais do que já estão fazendo, né? Então o Trump está aguardando esse projeto das mãos do Lula, mas parece que não vai rolar. Então tudo indica, o Júnior, que provavelmente vai haver uma ação militar dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil, e eles querem buscar principalmente os cabeças, né, do crime organizado, de várias facções. Por quê? O maior erro, né, a maior coisa que está acontecendo agora é as drogas da América Latina e do Brasil que estão indo lá para os Estados Unidos. É isso que está prejudicando os americanos, né? Essas drogas... Então vamos cortar os meninos aqui. Obrigado, Deus abençoe vocês do VV8 ou W8, não dá para ver direito, mas Deus abençoe vocês. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tic-tac, tic-tac. A hora do cidadão Inácio está chegando. Os dias dele estão contados. O Nimitz veio para o Brasil
e a imprensa soltou uma nota onde o Nimitz, né, o porta-avião americano, estaria aqui fazendo um treinamento militar. Você viu algum treinamento militar? Seria um treinamento com a Marinha. Você viu algum treinamento com a Marinha? Então eu te falo para você, o Nimitz não foi embora, ele continua aqui pertinho. A qualquer momento, Donald Trump aperta o botão, esse pessoal cai para dentro do Brasil. Principalmente eles querem começar pelo Rio de Janeiro. A batata do cidadão Inácio está pegando fogo, porque até agora ele não entregou nada para Donald Trump, exatamente nada. Ele foi lá para poder passar o 7-1 na cabeça do Trump e voltou de ré. Mas dessa vez o chicote vai estralar no lombo do cidadão Inácio. Se você quer saber um pouco mais dessa história, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho e deixe seu like. Eu volto daqui a pouco com fortes emoções, porque 2026, bebê, o chicote vai estralar, e vai estralar com força. Fui! O Brasil vai parar, hein? Mais uma gigante entrou em recuperação judicial. Dessa vez, o grupo do dono da Tokstok e da Mobile, uma dívida de mais de R$1 bilhão. E eles não estão sozinhos. Nos últimos meses, o Brasil viu uma fila de empresas entrando em crise. Bombril, Grupo Pão de Açúcar, Raízen e agora a Tokstok também. Para vocês terem uma ideia da gravidade, em 2025, o Brasil bateu o recorde de recuperações judiciais. Foram 5.680 empresas. Na crise de 2016, foram 1.800. Na pandemia, 1.200. Hoje, quase 5 vezes mais. E recuperação judicial e quando a empresa chega na justiça e diz: não consigo pagar minhas dívidas, mas quero continuar funcionando. Ou seja, é um sinal gravíssimo da economia. As ações do Grupo TOC despencaram mais de 80% em um ano. É emprego em risco, é empresário sufocado, é insegurança econômica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu torço pelo empresário brasileiro, porque quando uma empresa quebra, todo mundo perde. Perde o trabalhador, perde a família, perde o comércio, perde o país. Agora eu quero saber a tua opinião, por que tantas empresas estão entrando em crise no Brasil? Suíça aprovou em referendo que garante o uso permanente do dinheiro em espécie. Com essa lei, o dinheiro em espécie não poderá ser substituído por dinheiro virtual. Com o dinheiro em espécie, a Agenda 2030 não pode ser implementada. Eu falei para você que ia atrasar a Agenda 2030, né? Quem não acreditou, tá aí agora. Deixa eu trazer para você agora as nossas cartas e os nossos ventos narnianos. Lembrando-vos a todos que eles são de ficção e que não traduzem a realidade de pessoas, instituições ou fatos da vida real, né? São só ficção. Deixa eu trazer para você... Olá, pessoal dos desdobramentos, eu sou um vento que sopra nos altos galhos e agora eu sopro aqui nos desdobramentos. Venha comigo e veja os ventos de hoje. Vento 1, ventos solteiros. Atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Hoje, dia 22 de maio, horário 13 horas 30 minutos. A Suíça, dentro da própria Suíça, tem um país chamado Basileia, na Suíça, com uma própria constituição, onde estabelece criptomoedas, onde estabelece moedas de esfinge de 56 países e quer determinar um conglomerado de compensação bancária de 56 bancos centrais. Ou seja, é um planeta fora do planeta. Mas é uma central de crimes, de default financeiro global. Então, a Suíça, ela comprovou-se que é o gestor de default financeiro global de falta de liquidez. Eles não aceitam as regras globais da independência de 196 países,
como também do mundo árabe. Então, nós temos um grande estelionato financeiro do security de dívidas que já foram estabelecidas por Supremo Tribunal Mundial, que não existe mais essas dívidas entre países, mas a Suíça mantém essa securitização e estabelece a quem eles vão cobrar. Eles perdoaram a falência de 5 vezes do Brasil, acarretados ao Fernando Henrique Cardoso. Então, Fernando Henrique Cardoso, quando foi perdoado de 5 default, ou seja, ele quebrou o Brasil 5 vezes, ele foi perdoado. Ele pegou essa dívida e, em vez de colocar uma nova moeda, uma nova contabilidade totalmente limpada, produtiva, através das indústrias, das riquezas do Brasil, ele pegou essa dívida e jogou no mercado como se capital dele fosse do Brasil e vendeu essa dívida para bancos, para o mundo inteiro. E ele se capitalizou através dessa dívida securitizada e que estabeleceu este grande default mundial. Então nós temos um mentor que é o Banco BID, o Banco da Suíça, em Basileia, e também o próprio FMI. Então, todo o sistema financeiro global está dentro de um país, Suíça, que tem uma própria Constituição, leis, e também um sistema jurídico, que é Basileia, é uma província, é um estado dentro da Suíça, que nós temos que confiscar esses 56 bancos através do artigo 301, e assim é. Então a sentença é: Suíça, Estado de Basileia, Banco BID, FMI, vocês têm todos os seus bens confiscados, já que vocês não têm capacidade financeira e estabeleceram a cobrança de títulos derivativos que não têm valor. Ou seja, o Supremo Tribunal Mundial determinou que não existe mais dívidas de nenhum país para com outro, e vocês querem peitar essa situação? Então vocês todos estão condenados ao pelotão de fuzilamento. Ouviu, Basileia? Ouviu, Suíça? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Imotiapano. Meu Pix, 21-997420789. Por favor, nos ajudem. Selva, estamos em guerra atômica nuclear. Acabou Basileia, 56 bancos centrais. Fim! Não... Muito bom dia, dia 22 de maio de 2026. Toda a infraestrutura financeira dos Castro, da ilha de Cuba, de todo o pagamento dos mercenários terroristas cubanos no Congo, na África, todos os mercenários da Guarda Revolucionária do Irã, toda a contabilidade global está toda sendo processada e já chegamos às contas de todos eles. Os bancos, o sistema financeiro global, os bancos centrais, os bancos domésticos, as corretoras, tudo acautelado. Então, o modus operandi, confiscaram todo o dinheiro da população, dos magnatas, dos traficantes da ilha de Cuba. A família Castro confiscou todo o capital da ilha de Cuba, mas não teve tempo para transferir para Miami. O seu estratégico monopólio de branqueamento de dinheiro foi colocado na prisão. Hoje, ou seja, ontem, de madrugada, ocorreram as prisões. E aqui no Brasil também.
Então, Luiz Inácio Lula da Silva liberou todo tipo de financiamento para os prefeitos, para os governadores, para todos arrecadarem dinheiro para serem eleitos. Não vai ter eleições. E todo esse confisco é para limpar o tacho, porque eles estão em fuga. Eles estão querendo legitimar um procedimento de poder prolongar a sua estadia, como fizeram na Venezuela, no Brasil e também em 17 países da América do Sul. Não tem como proceder, porque já conhecemos esse modus operandi. Então, nós já estamos na extração do primeiro e segundo escalão, Alcolumbre, Hugo Mota, Pleno do Supremo Tribunal Federal, PGR, Gonet, autarquias, todos vocês já sabem. Você já tem o pedigree, você já tem as digitais no dinheiro. Mas se vocês quiserem proceder a continuar com o roubo qualificado, continua, meu amigo. Quem roube, roube mais. Quem nunca roubou, não roube nunca. Porque está escrito. Vocês foram pegos e nós estamos atrás de vocês, olhando para vocês no momento certo. Hoje, dia 22 de maio de 2026, não tem para onde correr. A guerra é global contra o narcoterrorismo mundial. É o único ativo que dá dinheiro. São as drogas e o sequestro. E também o adrenocromo, as crianças. Tudo isto já é um fato. E nós estamos pegando vocês. O Brasil é o administrador. O Brasil é o que faz a compensação de pagamentos em segundos pela Deep Web, através dos bancos virtuais. Tudo descoberto, tudo rastreado, tudo já confiscado. E estamos tomando a Ilha de Cuba, os paraísos fiscais, tudo. Não vai sobrar ninguém. Entenderam? Vocês foram se meter com quem não devia. E agora chupa que é de uva. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone 2199-742-0789. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Ainda não conseguimos pagar a internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Selva. Muito bom dia, 22 de maio de 2026, horário 9 horas da manhã, 23 minutos. O conglomerado de grãos Itapiva, são vários estados, que utilizam os portos sem scanner a transferir toneladas, principalmente de Belém, para fazer o escoamento do narcotráfico global. A África está totalmente impedida, já existe o escoamento e a logística de satélite monitorando as embarcações. Então, todo navio, ele não passando pelo scanner situado nos terminais portuários, ele recebe remessas de toneladas de grãos e mililitros, decalitros, quimililitros de petróleo a serem escoados e, claro, o tráfico mundial de fentanil e de ópio, cocaína, armas, todo tipo de contrabando, feito pela Rota da Seda, Comitê Chinês, máfia. A Rússia, a Turquia
estão presentes em todo o território do Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Eles colocam as suas lideranças de partidos através de falsas intenções de projetos aos quais não se realizam, e eles colocam como se tarefas fossem já em vigência. E quando tudo isto tem um sucesso de transferência de contrabando, vira uma lei aprovada pelo braço do Alexandre de Moraes. Atitudes monocráticas do Toffoli, do Gilmar Mendes, do Fachin, do Zanin e do Dino. Está tudo já monitorado. O senhor Kiven, que é economista, assume a nova gestão da compensação americana. Ele tem como rastrear e estabelecer a OFAC, artigo 301, que determina o arresto, a comprovação do contrabando, do crime específico projetado em todo o sistema bancário global. Então, na Alemanha, o ministro estabeleceu que a quantidade de trilhões de euros que estão ingressando na Alemanha através das fintechs, doações de ONGs, são de muçulmanos residentes em toda a Europa. Mas se você dividir a quantidade de euros que foram ramejados para a Alemanha, faz todos estes imigrantes muçulmanos com uma capacidade financeira muito forte. Então, não está bem especificado a sua matemática, representante da Alemanha. Ele quer o confronto imediato com a Turquia, porque ele quer estabelecer o Hamas na Alemanha, e o Hamas se estabeleceu na Turquia. Então a Turquia é metade chipriota e a outra metade é alemã, da OTAN. Então o conflito está na ilha de Chipre, que vende os passaportes chipriotas a todos os mafiosos mundiais. A casa caiu geral. E nós já estamos procedendo. Meu Pix, 2199-742-0789. Oscar Aníbal Tiapano, corregedor interventor no Brasil. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos.
certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre.